Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas conversa com a professora doutora Keltry Soares Bezerra. Keltry é coordenadora geral do programa BALI, Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas, que fica sediado, mas é um programa itinerante na UERN, né, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Pau dos Ferros. Keltry, muito obrigado por você estar participando. Você que está aí, aproveita e se inscreve no canal, Tuca Viegas convida e participa com a gente. Keltry, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu queria começar te perguntando como é que surgiu o programa BALI? Olá, Tuca. Olá a todos os ouvintes do canal. O programa BALI, ele surgiu no ano de 2007, e suas ações começaram, a funcionar a partir desse ano de 2007. Ele foi idealizado pelas professoras Maria Lúcia Pessoa Sampaio, professora também do Departamento de Educação, minha colega, e a professora Renata Mascarenhas, do Departamento de Letras. Na época, o programa realizou essa parceria entre os dois departamentos. E segundo a professora Lúcia, que é uma das idealizadoras, esse programa ele surge da necessidade de políticas públicas, para a formação de leitores aqui na região do Alto Oeste, uma região carente em termos de cultura, de acesso à cultura, de acesso ao livro. Então, a professora Lúcia, ela gosta sempre de dizer que o surgimento do BALI, ele surge de uma necessidade que, na verdade, o poder público deveria suprir, que é essa necessidade, essa importância da cultura, da leitura, da formação cultural das pessoas. Então, o campus de Pau do Ferro fica localizado no interior mesmo do Rio Grande do Norte, conhecido como Alto Oeste Potiguar, rodeado de cidades muito pequenas, e que a gente não tem acesso a teatro, a cinema, a museus, A gente tem o Museu de Cultura Sertaneja na UERJ, mas não temos museus maiores. E assim fica muito restrito a formação das pessoas, a formação escolar. Então, o BALI ele surge dessa necessidade de suprir, oferecer essa oportunidade, esse acesso ao livro, à literatura. E ele surge numa parceria também com o Banco do Nordeste, que o primeiro edital que o BALI conseguiu livros para ir às comunidades, foi através de um edital do BNB de Cultura, no ano 2007, e aí passou a ser essa biblioteca ambulante, levar os livros, a leitura para as comunidades, especialmente as comunidades mais carentes do município de Pau dos Ferros. Então, começou de uma forma muito interessante, porque levava os livros e colocava na rua, era na rua, na frente da escola, e aí as pessoas, tanto os alunos, as pessoas da escola, como as pessoas da comunidade, elas vinham, folheavam, olhavam, conversavam, liam, enfim, ao invés das pessoas irem à biblioteca, a biblioteca ela passou a ir até essas pessoas. Então, isso fez com que o programa realmente promovesse o acesso à leitura a diversas pessoas que não tinham esse acesso, a não ser de maneira formal ali na escola. E se tratando das pessoas da comunidade, muitas não tinham mais esse acesso, porque pessoas de todas as idades passaram a frequentar esses momentos de leitura do BALI e a ler alguma coisa, dentro desse aspecto mais geral de formar a comunidade, de promover o viés da cultura através dessa leitura. Então, o BALI ele surge dessa necessidade e vai se constituindo em diversos enfoques. Keltry, como é que vocês recebem convites, das escolas para vocês irem? Mas quando começou também foi assim, ou vocês escolheram alguma escola? Porque vocês vão para quem chamar, O BALI é tipo aquela música, O artista tem que ir onde o povo está, O BALI vai até onde tem a necessidade, onde se sente essa carência, de difundir mais porque esse projeto é fantástico, eu acho belíssimo. E envolve também a contação de histórias, Bom, no começo, o projeto
quando se institucionalizou enquanto projeto de extensão no ano de 2007, ele elencou, né, 3 comunidades no município de Pau dos Ferros, escolas localizadas nessas comunidades periféricas, né, que atuaram como parceiras e em que o BALI ia regularmente fazer as mediações de leitura nessas escolas, nessas comunidades. Com a constituição, a efetivação do programa, ele passou a ser visto, visualizado, né, todas as escolas, os municípios passaram a perceber como a dinâmica que o BALI trabalhava com a leitura, que é principalmente a dinâmica da contação de história, né, principal é tanto que a gente chama as pessoas que trabalham no BALI de contadores de histórias, mesmo aqueles que não a contam diretamente, mas estão indiretamente envolvidos no processo, né? Então, a gente considera contadores de história, e foi vendo que essa dinâmica de contar a história, de trazer as pessoas para o mundo da literatura, a partir do lúdico, né, de envolver até elementos mesmo de teatro, mas assim, né, esclarecendo que não são atores, não fazemos teatro, fazemos a mediação de leitura. E aí as outras escolas do município e também escolas de outras cidades começaram a perceber a existência do programa e começaram a mandar convites para fazer essa mediação de leitura. E aí se tornou corriqueiro a gente receber convite das escolas, né, das cidades aqui da região, e a gente sempre foi procurando atender esses convites, né, dentro das nossas possibilidades. E aí a gente sempre contou com alunos da universidade, bolsistas, alunos da universidade voluntários que atuam, e até agora o BALI está indo para a sua 15ª edição, né, está debutando esse ano de 2022 fará 15 anos, vamos fazer aí um baile de debutante para o BALI. Então, sempre alunos da graduação e também que atuavam como bolsistas e como voluntários. Esses alunos, eles sempre ficavam, né, atuando como mediadores de leitura, contadores de história. E aí a gente passou a atender esses convites, né, porque a gente também parte do princípio de que não há fronteiras, não há limites para fazer esse trabalho com a mediação de leitura. E muitas vezes o que uma pessoa, seja criança, seja adolescente, adulto, precisa para se tornar leitor é que alguém mostre esse caminho, que alguém faça essa ponte. Então, o BALI sempre tentou, né, fazer essa ponte, atendendo esses convites. Esses convites, eles também não vêm só de escola, eles vêm de outras instituições, que a gente chama de espaço não escolar, que são instituições sociais, como o CRAS, o SAP, a gente fez em vários lugares, já fez em praça, em eventos de semana de leitura nas cidades, aí faz a mediação de leitura na praça, com um público maior, em eventos variados, tanto em espaço escolar como não escolar. A gente atende grupos também de todas as idades, a gente já fez mediação com idosos no grupo do CRAS. As cidades aqui da região, elas têm esse grupo, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que trabalha com grupos de adolescentes, idosos, e a gente também já fez mediação com eles. Na própria universidade, em eventos, né, levar uma leitura de leite, a gente chama de leitura de leite, ou de degustação literária, em abertura de eventos, tanto eventos locais como internacionais. O campus de Pau do Ferro, ele recebe eventos, e ele realiza eventos grandes, como o FIPED, que é o Fórum Internacional de Pedagogia, que foi criado, né, no campus de Pau dos Ferros. E aí, na 10ª edição do FIPED, também foi em Pau dos Ferros, o BALI fez participação, enfim. É um programa que ele foi se estendendo e foi alcançando uma dimensão muito maior do que um projeto institucional de extensão, que é o que ele, na base, ele é. E aí, no ano de 2012, devido à dimensão que o BALI foi ganhando, então a professora Lúcia, a coordenadora na época, que ela foi coordenadora até recentemente, ela resolveu que seria melhor, né, que o BALI se tornasse um programa de extensão, porque ele estava ganhando uma dimensão muito grande que o projeto não comportava mais. Então, ela, né, juntamente com a equipe, elaborou o programa e colocou dentro dos trâmites da PROEX, né, da Pró-Reitoria de Extensão, e assim o BALI passou a ser programa a partir do ano de 2012. Como programa, ele abarca 5 ações. Né? A gente chama de canteiros,
né, que é o Bale Ponto de Leitura, que é o canteiro que ele é responsável pelo livro, o acesso ao livro. A gente tem um ponto de leitura, né, com livros que a gente empresta também empresta para quem quiser fazer essa leitura literária. Tem o Bale Contação, que é o que atua mais diretamente com essa parte de mediação de leitura, dessa parte mais teatral, mais dinâmica, mais lúdica. Tem o Cine Bale Musical, que a gente tenta fazer a junção, né, da arte cinematográfica com a arte literária, e tem feito muito sucesso essa junção, e também com a música, né, Cine Bale Musical. Tem o Bale Net, que hoje é o que está mais atuando, que é o Bale Net, é o canteiro responsável pela vida do Bale nas redes sociais, na mídia. Então, atualmente, com o ensino remoto, esse é o canteiro que está mais vivo, que está mais atuando, né? Porque a gente tem feito essa dinâmica, tem continuado a dinâmica da mediação de leitura através do remoto. Então, para isso, o Bale Net está muito em ação. E o outro canteiro é o Bale Formação, porque quando o Bale ele foi se efetivando, a gente viu também a necessidade de formar não só os leitores, mas os mediadores de leituras. Então, muitas vezes, na mediação de leitura na escola, enquanto a equipe do Bale Contação se reúne com os alunos e faz a mediação de leitura, a equipe do Bale Formação se reúne com os professores e faz uma formação, né, uma formação ali rápida de mediação de leitura, falando sobre a importância da contação de história enquanto estratégia, né, da própria importância da mediação entre aluno e livro. Enfim, a gente tenta levar também essa formação, multiplicar os mediadores de leitura. Eutri, como é que vocês fazem a seleção do acervo quando vocês vão para... a gente vai para a escola tal, aí vai dentro daquele acervo que vocês levam, ou vocês levam uma coisa mais ampla, porque pode aparecer uma coisa, alguém que vocês não estão esperando e está tudo preparado? Ou são os acervos das memórias que são... A gente costuma trabalhar, cada edição, a gente costuma trabalhar com um tipo de texto. A gente já trabalhou com os contos clássicos, e aí envolvia os contos clássicos, né? A Cinderela, a Branca de Neve, a Rapunzel. A gente já trabalhou com os contos populares, e aí a gente trabalhou muito com o conto O Pescador e Sua Esposa, que é um conto popular, e aí a gente passa a edição trabalhando com aquele conto. A não ser que a gente vá para um público diferenciado, que aí a gente vai pensar em uma leitura que se adeque, que seja mais próxima daquele público. E aí, a partir esse texto, o texto que a gente escolhe, ele fica sendo o carro-chefe da edição, que a gente vai trabalhando com esse texto de várias maneiras. E quando a gente vai para o ambiente, a gente sempre leva a nossa mala de livro, que é a marca do Bale, a mala de livros, e também nossa mala de acessórios. Então, depois da mediação de leitura, a gente tem um momento de reconto da história, a gente conta a história, tem um momento de reconto em que a gente chama o público para eles contarem a história, desde as crianças pequenas, da educação infantil, até o público idoso, a gente convida para fazer o reconto. É um momento muito importante na mediação de leitura, porque é quando a pessoa traz a sua versão, o público traz a sua versão da história que ouviu, e depois do reconto a gente faz a roda de leitura, que também é uma marca do programa, que a gente coloca o tapete, espalha os livros, e aí as crianças ou adultos, ou quem seja, fica à vontade para folhear. É aquele momento em que o público vai, né, estabelecendo a sua relação com a leitura a partir daquela história que foi contada. Então, muitos procuram o livro da história que foi contada, a gente sempre mostra o livro, sempre trabalha essa questão, e aí muitos procuram o livro para ler, muitos procuram outros livros do mesmo autor, e a gente, enquanto mediador de leitura, a gente senta com os alunos, quando é criança principalmente, se for criança de educação infantil. Então, esse momento de roda de leitura passa a ser um momento de leitura que a gente lê para eles, né? Porque eles ainda não têm, ainda não são alfabetizados, e a gente faz essa ponte, né, entre a leitura e o leitor. Então, a gente vai lendo, aí senta, lê. Então, é um momento muito, muito bom, né, em que a gente consegue ver essa conectividade que a gente criou a partir da contação de história entre o leitor e o texto. Então, eles começam a perceber que eles, enquanto leitores, também podem, né, usufruir dessa fruição literária que o texto traz a partir de sua própria leitura. Então, é muito significante esse momento da roda de leitura. É essa coisa que eu queria te perguntar. Como é que é a percepção da reação, né? Porque, como você falou, vocês atingem vários públicos, né? Não são só crianças, né? São adolescentes, são adultos, né? Você já foi em CRAS, em vários locais.
biblioteca na praça, né? Baile na praça, tudo. E como é que é a percepção dessa reação deles, né? Como é tipo assim, vocês sentem que foi plantada uma sementinha ali, que a coisa flui a partir daquele momento, a partir daquele instante? Uma das coisas mais significativas que o BAL tem trazido para a gente enquanto resposta ao nosso trabalho é justamente a gente perceber, né, como pessoas que atuaram no programa chegam até a gente para falar da mudança de perspectiva com relação à leitura que tiveram a partir do BAL. A gente tem vários exemplos. A gente tem exemplo de crianças que conheceram o BAL, porque o BAL já vai fazer 15 anos, então tem crianças que conheceram o BAL no ensino fundamental e que hoje estão na universidade e tem essa marca do programa, porque na escola em que ele estudava, o BAL passava, porque, como eu falei, tem as escolas que são parceiras que recebe a visita regular. E aí ele fala de como foi significativa essa presença do programa em sua vida. E com relação a adolescentes, a gente trabalha também com um PIBI, que a gente junta, faz a pesquisa e a extensão, e a gente já trabalhou muitas vezes com PIBI de ensino médio, a gente tem exemplo de vários alunos que se encontraram enquanto leitor no ensino médio quando participou do BALE, no PIBI de ensino médio, e a gente tem, inclusive, exemplo de alunos e alunas que fizeram a universidade, passaram a universidade toda no BALE, como bolsistas que hoje estão no programa de mestrado, assim, uma história em que o BALE contribuiu para esse sucesso, para que a pessoa percebesse como a leitura ela traz, né, ela vem somar a formação em todos os seus aspectos, não só na questão de leitura e de escrita enquanto técnica, mas como formação pessoal. E aí a gente tem muitos exemplos. Como eu falei para você, o BALE ele já fez mediação para mais de 51 mil pessoas. 51 mil pessoas foi a marca em que eu consegui contar na minha tese. A minha tese eu concluí no ano passado, em 2020. E esses mais de 51 mil pessoas são as pessoas que a gente tem assinatura, né? Porque a gente faz essa parte também de banco de dados. O BALE, a gente até diz que o BALE também é um programa de formação científica, né? É objeto de estudo. Tem dissertações, tem tese, tem, além da minha tese, tem outra tese sobre o BALE que foi concluída recentemente, artigos em anais, artigos em revistas. Artigos em anais, no ano de 2019, a gente conseguiu encontrar 55 artigos em anais de eventos, né, que foram, nos quais o BALE foi objeto de estudo. Então, muito além de projeto de extensão, de projeto de formação de leitura, ele também é um objeto de estudo, ele é um laboratório, digamos assim, né, que tem fornecido dados científicos, estudos para vários pesquisadores que buscam lá. Então, no meu trabalho, por exemplo, eu pesquisei como as pessoas que passam por programa e que atuam como contador de história, elas sentem um movimento em sua subjetividade, e esse movimento na subjetividade as torna mais criativa. A minha tese ela é sobre, principalmente, criatividade e subjetividade, e nos depoimentos, ao longo da pesquisa, a gente percebe como é significativo. Tanto alunos da graduação, como professores que atuam na educação básica, que atuam no programa BALE, que participaram da pesquisa, e revelaram que atuar no programa, vivenciar essa mediação de leitura que o BALE proporciona, trouxe uma mudança, né, no seu caráter subjetivo enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, conseguiu vencer vários aspectos, alguns falam até da própria timidez, né, de levar o texto literário para o outro, de falar sobre esse texto literário, de compreender, né, o mundo da literatura como esse mundo que ele traz uma formação a mais, né, como o Antônio Cândido diz, a literatura, se alguém perguntar o que ela faz, você pode dizer que ela humaniza, porque ela traz para a pessoa o que é mais humano, que é o sentimento, né? Essa capacidade de sentir pelo outro, através do outro, de vivenciar um sentimento que ele é literário, que ele está ali no livro, está naquele universo à parte, mas que é um universo que fala tanto do que é humano, que a gente acaba, né, se envolvendo ali, vivendo as nossas próprias emoções. E essa parte né, da contação, né? Você fez a sua tese, né? Você é especialista no assunto, né? Além de especialista, né? Você é doutora no assunto, vamos dizer dessa forma. Como é que é esse processo, né? Assim, porque vocês meio que
vocês fazem chegam, né, para apresentar essa parte da literatura, né, da leitura, da contação das histórias, mas vocês também formam novos contadores, é isso? Isso mesmo, a gente parte do princípio de que a contação de história ela é uma forma de comunicação que ela, desde que o homem começou a viver com outros homens, né, ele começou a atuar como um contador de história. Ele contava a história do seu cotidiano, ele fabulava sobre o que ele viu, o que ele não entendia e mais que queria entender. Então, fabulação, ela é muito presente na dinâmica de vida do ser humano. E essa fabulação levou à construção de todo o repertório literário, porque quando a gente vai observar o repertório literário, digamos assim, cânone, né, científico, a gente vai perceber que ele tem um resquício lá na tradição oral, na contação de história. Então, a primeira forma de troca de literatura foi oral. E essa forma de literatura oral, a contação de história, ela perpassou por gerações e muitas gerações. Né? Hoje a gente tem o que a gente chama de contador urbano, que é essa prática da contação de história que continua hoje e que ela continua sendo fascinante, né, porque o homem ele gosta de ouvir e ele também gosta de contar, então ele gosta de trocar, né, fazer essa troca. E aí, como a leitura, a leitura é o principal viés da comunicação na atualidade, né, e não a oralidade como era na tradição oral, a história ela se transforma, ela sai da oralidade e ela entra no livro. Então, ela chega para a criança pelo livro. Mas esse livro, para a criança chegar até esse livro, ele precisa desse interlocutor, precisa do mediador, que aí é como a gente se coloca como contador de história urbana, que é aquele contador que tem um repertório no livro, lá na escrita, então o repertório dele é construído pela escrita, e que, além de contar a história, ele tem um outro objetivo, que é fazer com que, a partir dessa contação de história, a partir da descoberta que a pessoa faz da literatura, a pessoa criança ou adulta, né, faz da literatura, essa percepção do que a literatura tem a oferecer, ela passa a ser um leitor. Então, para isso, a gente conta a história, mas a gente conta, porque é sem o livro, é só o conteúdo da história, mas a gente apresenta o livro. A gente diz, olha, nós vamos contar a história hoje, de livro tal, total. Por quê? Porque Tipo, foi a partir daqui, né, que veio a história, né? A base é essa aqui, para estimular a leitura, né? vai estimular a leitura, porque um dos objetivos do programa é formar leitores, porque formar leitores é essencial na sociedade altamente letrada. Então, ser um leitor é uma condição prévia para que você seja um cidadão que possa atuar, que possa ser crítico, que possa perceber, entender, interpretar e produzir, né, dentro de uma sociedade que é totalmente letrada. Então, esse também é um dos objetivos também que vem junto com a contação de história. A contação de história, ela é, digamos, o caminho, né, o caminho que a gente escolheu para poder chegar até o público, para o público perceber como a literatura, né, ela pode trazer essa formação ampla para a vida, né, porque ela vai falar de temas que envolvem a vida toda e que também ela vai ajudar ali, em termos de educação, ela vai ajudar o aluno a entender todas as outras disciplinas, matérias que ele precisar. É um processo transformador, né? É uma coisa de transformar, né, aquela máxima, né, de que não transforma o mundo, né? Quem transforma o mundo são as pessoas, mas a literatura, a educação, né, literária, ela transforma as pessoas, que é quem vai transformar, né, o mundo, né? Então, vocês conseguem passar isso e fazer com... todo mundo pode ser um contador de histórias? Sim, a gente trabalha nessa perspectiva que todo mundo, na verdade, eu, enquanto estudiosa e a vertente que eu estudo da contação de história, né, parte do princípio de que todo mundo conta história. Se existe a pessoa que não conta a história literária, que não conta o conto, mas conta outras histórias, conta histórias sobre si mesmo, conta histórias sobre o que viu na rua, o que aconteceu no seu dia, o que viu na TV, no celular, que está muito em alta. Enfim, o ser humano, ele é esse contador, ele é um contador nato. Se não for um contador de história, que aqui na minha região a gente chama história de trancoso, que é essa pessoa que tem o talento para falar do literário, para contar, né, e despertar aquela atenção do público e tudo, mas conta sobre o seu dia a dia.
né? Então, todo mundo. E hoje, contador de história está se tornando mesmo uma profissão. A gente tem profissionais que se denominam profissionalmente contadores de histórias. Eu conheço alguns dos assim, de mais renome no Brasil, como o Celso Sisto, que além de contador de história é teórico, a Cléo Bussato, que além de contadora de história também traz tudo teórico. Conheço o José Mauro Brandt, que é um excelente contador de história, ele tem bem uma característica que eu gosto muito, que é do contador tradicional, porque eu sou muito fã do contador de história tradicional. E eu conheço Daniel Munduruku, que ele é um contador de história indígena, e eu conheço eles porque a gente aqui na minha cidade é bem pequenininha, menor do que Paulo dos Ferros, eu também participo voluntariamente de um projeto de leitura aqui na minha cidade, e a gente faz uma festa literária, a gente já trouxe todos esses contadores, né, que eu falei para você, para fazer essa contação de história com o público. Então, Qual é a sua eles cidade? é Água Nova. Água Nova. Água Nova, é bem pequenininha, tem a média de 3 mil habitantes. Então, eles vieram, né, e a gente, porque a gente sempre defende isso, que a relação da pessoa com a literatura, ela precisa ser estabelecida de alguma forma. E aí, como mediador de leitura, a gente faz, né, esse estabelecimento. Então, esses contadores de história, eles também formam outros contadores de história. Então, se a pessoa quiser, tem acesso a vários cursos de contação de histórias para se formar mesmo. Ele já está se tornando mais formal, com técnicas, né, com técnicas de contação, que trabalha a voz, que trabalha a questão da encenação Da para contar a impostação da história, não da, voz, né? O teatral da história, né? Porque exatamente, da parte teatral, mas que não é teatro, é contação é, de história, que aí se são diferencia. são detalhes pessoais que você coloca na contação, né? Para enriquecer, né? É, Você para a enriquecer. base toda é o próprio livro, né? E a partir do momento que você lê, você vai colocando algumas coisas pessoais, né? Para dar o estilo da contação, né? É, inclusive, tem um evento muito grande, um evento internacional, que é um evento sobre contadores, um encontro de contadores de história, que é promovido por Regina Machado. Ela faz esse encontro, né, que acontece em São Paulo. Eu ainda não tive a oportunidade de participar desse encontro, mas é o meu sonho de consumo, esse encontro de contadores de história. Né, e ela traz contadores de história do mundo todo. Inclusive, existe uma rede internacional de contadores de histórias. Né? E eu fiz essa pesquisa na minha tese, essa rede ela é constituída por mais de 1.000 contadores de história do mundo inteiro. Na minha tese, eu tenho a lista dos principais do Brasil, que aí eu fiz um levantamento e coloquei lá a lista dos principais contadores do Brasil por estados, né, nos estados. Então, como você pode ver, a contação de história ela é uma prática que ela vai acompanhando as mudanças da sociedade, ela não a sociedade ela precisa dessa prática, dessa contação de história. Né? Então, a sociedade era oral, ela acontecia oral. A sociedade agora é letrada, então ela vai acontecendo e vai se moldando, né, o que a sociedade vai precisando, mas porque precisa trazer, né, essa arte de contar a história que é inerente ao ser humano e que até agora, mesmo sendo moderno, tecnológico, né, super comunicativo, mas ele preserva, né, essa característica dessa troca simbólica que acontece a partir da contação de histórias. Como é que você vê essa questão desse projeto, né? Desse programa, né? Que começou de uma forma, hoje já tem uma dimensão gigante. Como é que você vê a importância dele, né? Desse trabalho que vocês fazem a partir de Pau dos Ferros, né? Do Alto Oeste Potiguar, uma cidade pequena, uma cidade dentro de um estado, né? Num universo gigante, a partir desse trabalho junto com a UERJ, a importância desse desenvolvimento, né, dessa coisa de você ter a pesquisa, ter a extensão, de vocês irem até as comunidades. Como é que você vê esse processo, a importância do desenvolvimento de toda a região? A gente vê que o programa Bala, assim, como todos os programas de extensão, ele tem uma importância muito grande dentro da universidade, principalmente por causa dessa conexão que faz entre a universidade e a sociedade. Então, o Bala ele faz com que toda a comunidade, tanto de Pau do Cerro como da região, ela volte o seu olhar para a universidade, para o que a universidade tem a oferecer à sociedade. Então, ela faz com que a pessoa perceba, por esse viés desse trabalho de extensão, de mediação de leitura, as pessoas, a comunidade, elas passam a conhecer a universidade.
E a partir de quando passam a conhecer a universidade, começam a perceber a importância da universidade, a importância da UERN aqui para a região. Então, o Bale, ele dá muita identidade ao UERN, assim, ao campus de Pau do Ferro, porque eu digo com tranquilidade que é um dos maiores programas do campus avançado de Pau dos Ferros, é o Bale. Então, se você falar Bale em qualquer curso, em qualquer sala de aula, todo mundo vai saber do que se trata, todo mundo vai saber o que ele faz, né? Porque ele ganhou essa dimensão. E aí também essa dimensão leva a universidade para outros estados, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para outros estados, para outros países, como eu falei para você. A professora Lúcia, ela fez oficinas de formação de mediadores de leitura em países como Cabo Verde, Angola, na África. Ela fez mini cursos já em Portugal também sobre o Bale, e a equipe do Bale, se eu não estou enganada, da 7ª edição, foi apresentar trabalho também no México sobre o Bale. Então, significa que a universidade, ela, né, já saiu dos muros do próprio país para ser reconhecida em outros países. E claro que quando a gente leva uma atividade sobre o Bale para outro país ou para outro estado, não é o Bale, é a UERN, é a universidade. Então, a gente está ali como representação da universidade. Então, quando a gente vai a evento em Campinas, na Universidade Federal de Campinas, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente apresenta trabalho sobre o Bale, todas as vezes que eu já apresentei, na sala as pessoas conhecem o programa. Eu já ouvi falar, conheço o programa, já. Então, isso mostra que a dimensão dele, né, já ultrapassou muito os muros da própria região na qual ele foi formado. A gente já trabalhou também numa edição com uma parceria, né, que é com Minas Gerais. O Bale foi para Águas Vermelhas, passou uma semana lá atuando, fazendo esse trabalho de mediação de leitura e de formação de leitores que a gente faz aqui. Que foi um projeto também em parceria com a Funarte. E ao longo desses 15 anos do Bale, a gente sempre tem muita parceria com editais externos, com outras fundações que têm interesse em promover a extensão, em promover, né, a própria, digamos assim, dinâmica da universidade. E essa coisa porque os livros são aviões que fazem a gente viajar para vários lugares, né? Eu considero a leitura uma viagem que a gente vai para vários universos, para vários mundos, né? Sem sair do lugar, né? Porque quando a gente entra no mundo da leitura é uma enormidade de informações, de conhecimento, de coisas que você absorve, que muda completamente a vida. Que eu queria ressaltar isso, que eu acho que a importância, como a gente pega, você vai para cidades menores, para cidades pequenas, né? A própria Água Nova, né? Mas a Água Nova pode ser um destaque nessa questão literária, pelo que você fala, pela produção que vocês têm por aí. Mas em alguns outros municípios que não têm essa mesma coisa, né? Essa mesma vertente, essa mesma questão de Água Nova, mas que você consegue despertar nas pessoas, né? Esse universo tão gigante que elas podem conhecer através da literatura, né? Através do conhecimento. Isso mesmo, né? A literatura, ela tem ao longo da história mostrado como as pessoas vão se transformando a partir da leitura, porque a leitura literária, ela é um caminho para vários aspectos na formação, até mesmo para esse aspecto mais técnico da leitura e da escrita, da própria produção escrita, de entender a língua portuguesa, né? Porque há essa necessidade de o estudante ele dominar a língua culta, né? E ele tem a sua própria linguagem, mas ele precisa dominar a língua culta porque esse é o sistema que o universo da escrita funciona, né? Então, até para poder escrever corretamente, né? Que é outra, até para poder redigir alguma coisa. Exatamente. Então, a prática da leitura literária, ela traz benefícios para todos os aspectos da formação. A pessoa que lê muito ganha vocabulário, aprende sobre a própria escrita das palavras, sobre a própria dinâmica do mundo, a partir do enredo, do que há com os personagens, né? Eu sempre estou lendo literatura, embora eu precise fazer muita leitura teórica, mas eu não dispenso a leitura literária, não dispenso. Eu participo de 2 clubes do livro, porque além de ler, o bom é você ler e você
conversar com as pessoas sobre essa leitura. Isso enriquece o repertório literário, né? Conversar, as impressões. Né? Recentemente acabei de ler a obra O Morro dos Ventos Uivantes. Não tinha lido ainda uma obra que é um clássico, né? Um clássico da literatura mundial, e não tinha lido ainda, mas é uma obra tão fascinante, uma obra de época, mas que fala tão fortemente do sentimento, da construção do ser humano, né? Enquanto esse ser que quer uma felicidade, quer lutar, e que encontra barreiras para isso, que toda a vida da pessoa gira, né, acontece mais ou menos dessa maneira, a pessoa busca a felicidade, busca se formar, se fortalecer, construir uma vida, e encontra barreiras para isso, porque é natural, é o caminho natural, é encontrar barreiras, né? Barreiras faz parte da vida, e aí a literatura, até a própria psicanálise, fala que na própria infância, a criança trabalha muito os seus próprios sentimentos a partir da leitura, a partir da literatura. Então, ouvir histórias é essencial para essa formação humana da criança, porque ela começa a entender o que ela não é capaz de entender se o adulto tentar dar uma explicação racional. Ela não vai conseguir entender, mas a partir de quando ela ouve, principalmente o conto bem literário, ela vai entendendo que a vida do ser humano ela tem essas nuances, né, esses aspectos que ela está vivendo, que é natural de todo ser humano, e aí ela vai conseguindo compreender os seus sentimentos, a sua própria formação enquanto pessoa. Então, a criança, desde que está no... Tem autores que defendem a criança no ventre, né? A literatura para a criança no ventre agora está muito em alta, os psicanalistas. Eu conheci uma psicanalista do Rio de Janeiro, que ela tem, inclusive, um livro que é Confusão de Línguas, que fala sobre essa relação da criança desde o ventre com a literatura. Então, essa importância, porque aí quando a criança nasce, que passa a ouvir, já é importante contar a história para ela, né? Porque a gente não pode achar que só é importante contar para formar o leitor, para a criança. Não, né? É importante em todas as fases, em todas as idades, porque trabalha essa questão de constituição do ser humano. E trabalha de uma forma que não é a racional. Então, o universo literário, por mais que seja obra, a gente tem obras literárias que ela trata mesmo de aspectos que são reais ali do dia a dia, mas ela trata numa dimensão que não é a real. Então, é esse tratamento dimensional que a literatura traz, a ficção, né, que faz o ser humano se envolver com ela e entender, do ponto de vista inconsciente, psicanaliticamente falando, né, como é essa dinâmica, como é esse ser humano, que sentimentos são esses, né, que necessidade é essa de viver esse sentimento, de entender. Enfim, toda essa parte mesmo literária que a gente chama até de fruição literária, que é quando a gente lê e a gente, por exemplo, quando eu li Grande Sertão Veredas, que é, para mim, a melhor obra da literatura brasileira, eu tive tanto sentimento por Riobaldo, eu sentia tanto por ele, porque ele não entendia aquele seu sentimento e aquele sofrimento. Então, e se envolver, ter esse envolvimento com a literatura e vai, né, trabalhando em vários aspectos. Então, realmente muito fascinante a literatura. A gente se transporta para o livro, né? A gente acaba vivendo um outro mundo, uma outra coisa. E a gente se envolve tanto que a gente não quer parar, né? Não quer parar de ler e quer... Eu sinto falta, a minha criação sempre foi de muita literatura em casa. Meus pais, eu lembro que eu chegava em casa à noite, meu pai, cada um estava com uma lanterninha aqui, aqueles abajurzinhos pequenininhos na cama, meu pai e minha mãe lendo, eles sempre estimularam muito. Eu lembro um dos meus primeiros presentes foi As Aventuras do Barão Vermelho, eu acho, Avião Vermelho, de Érico Veríssimo. Depois foi Tistu, de Maurício Duron, que era o Menino do Dedo Verde. Então, assim, desde 8, 9 anos de idade, a gente sempre tinha livros em casa, assim, ganhava de presente. Pois é. Que outro E eu... aí, Fale. eu só falo sobre a questão do Bali. Aí o Bali, ele leva para pessoas que não têm essa oportunidade, por exemplo, que você teve de Isso é viver nesse fantástico. meio literário, né? O Bali leva essa oportunidade. Muitas pessoas não teriam a oportunidade de conhecer o universo da literatura se não fosse pelo programa que vai lá na comunidade, que leva os livros, que leva as pessoas que falam sobre os livros, que contam os livros. Então, é realmente um trabalho muito importante, assim, de um valor social assim, imensurável, o que o Bali faz. Eu sinto, assim, me sinto honrado em estar te entrevistando e poder falar sobre isso, porque eu acho fantástico o trabalho de vocês, assim, genial, genial. Vocês estão de parabéns.
Eu queria agradecer muito, né, você ter participado, você ter conversado com a gente conseguiu, né, ajustar os horários e tal. Eu sei do dia a dia que não para. Desejo sucesso e quero colocar o Tuca Viegas Convida à disposição do Bali, né, no que tiver de novidades. Aí a gente fazer a festa de debutante no Bali, né, aos 15 anos, que é muito legal isso, né? Eu estava até conversando com a Gerlânia do museu, né, que é daí de Pau dos Ferros, né, do campus de Pau dos Ferros, e ela falando que o museu está fazendo 20 anos ano que vem, então quer dizer, todo mundo está grande aí, né? Vocês têm um trabalho belíssimo, parabenizar vocês para que continue e dizer que é uma honra tê-los com a gente e sempre que vocês precisarem podem contar com o Tuca Viegas Convida. Ok, Tuca, a gente que agradece, né? Agradece a você por essa oportunidade de mais uma vez levar o Bali aí para o mundo, né? Do seu canal para o mundo. E também agradecer aqui, fazer um agradecimento especial aqui às professoras idealizadoras do programa, a professora Lúcia Sampaio, né? Uma querida amiga minha, colega de trabalho e grande profissional que eu admiro demais, e a professora Renata Mascarenhas, que contribuiu também para que esse programa ele existisse, né? Existem as pessoas que criam, constroem, vai chegando outras pessoas, agregando ao trabalho, se identificando e fazendo. Então, só agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns. Você que está acompanhando a gente, aproveita e se inscreve no canal, tá aí o nosso Pix também, tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis, atendimento especializado em você.